O ano era 2012. O ar da casa, que antes se enchia com o aroma reconfortante das flores que minha mãe cultivava e o som calmo de sua voz, agora estava pesado, denso com o cheiro de uísque barato e o silêncio da ausência. Minha mãe havia partido há menos de um ano, vítima de uma doença silenciosa, e sua morte não apenas nos tirou uma pessoa, nos tirou a âncora que mantinha minha família unida. Eu era Rafael, um jovem de 19 anos, cursando a faculdade e tentava inutilmente manter a rotina enquanto meu pai, Alceu, se desintegrava. Alceu, um ex-marinheiro aposentado, acostumado à rigidez da vida militar, estava lidando com o luto da pior maneira. Com uma crise de identidade tardia e um descontrole financeiro e moral assustador. Ele não era mais o pai que eu conhecia. O luto o transformou em um adolescente velho e inconsequente. Alceu começou a sair todas as noites, frequentando baladas e bares de baixa reputação, usando a pensão gorda de aposentado para comprar validação e companhia. Sua busca era desesperada e pública. Ele só se relacionava com mulheres jovens, muito jovens, que viam nele não um homem, mas uma carteira. A casa, que antes era um lar de conforto e tradição, tornou-se um ponto de encontro onde eu cruzava com figuras estranhas pela manhã, mulheres que saíam antes do sol nascer, levando consigo um pedaço da dignidade que ainda nos restava. Eu quase não via meu pai. Ele era uma sombra que deixava apenas o rastro do álcool e do perfume sintético. Eu me sentia abandonado. Um jovem lidando com a perda da mãe e a perda moral do pai, tudo ao mesmo tempo. A situação atingiu um ponto de virada humilhante quando Alceu, em seu auge de descontrole, anunciou que estava oficialmente namorando. Ele não apenas namorava, ele estava apaixonado, ou pelo menos acreditava estar, por uma garota que ele conheceu em um desses bares. Uma jovem bem mais jovem que eu, com cinismo nos olhos de quem já viu demais. Ele, orgulhoso, organizou um churrasco no quintal, o primeiro evento social da casa desde o funeral da minha mãe, para apresentá-la ao filho. Ele me pediu para ser cordial e respeitoso, o que para ele significava não fazer perguntas sobre a diferença de idade ou a profissão dela. Quando ela chegou, o mundo parou de girar. Alceu a apresentou com um sorriso bobo e arrogante. Rafael, esta é Lívia, a mulher que trouxe a alegria de volta à minha vida. Meu coração falhou uma batida. O rosto de Lívia estava mais maduro, endurecido pela vida adulta, mas os olhos, eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. O choque foi mútuo. Lívia me olhou e o sorriso de quem está representando um papel social se desfez em pânico. Não a conhecia do bairro ou da faculdade. Lívia era a paixão pura da minha infância. Nós havíamos estudado juntos na 4ª e 5ª série do ensino fundamental. Éramos crianças bobas, que trocavam bilhetes apaixonados e dávamos aqueles beijos inocentes e tímidos atrás da quadra de esportes. Foi o meu primeiro contato com o desejo. Havíamos perdido contato na adolescência quando ela se mudou de bairro. Aquele churrasco, que deveria ser um momento de formalidade constrangedora, transformou-se em uma cena de teatro do absurdo, com o peso de uma tragédia grega. Ela, a memória pura e doce da minha infância, agora era a namorada de 20 e poucos anos do meu pai, o homem que financiava sua vida. A constelação de tabus e imoralidade se formou ali mesmo, sobre a fumaça da churrasqueira. O churrasco foi um desastre silencioso. Eu mal conseguia olhar para Lívia sem sentir náuseas e atração ao mesmo tempo. A atração da memória misturada com a repulsa da situação. Eu sabia, por fontes que não ousei revelar ao meu pai, que ela era, sim, uma garota de programa. A desconfiança das intenções dela com Alceu era instantânea e justificada. O dinheiro era o único laço ali. Nos dias seguintes, a inevitável comunicação começou.
Lívia me procurou no Facebook. Ela estava desesperada. Eu juro, Rafael, eu não fazia ideia de que Alceu era seu pai. Eu teria sumido se soubesse. A mentira era desnecessária, pois o dano estava feito. As conversas, que começaram como uma tentativa de justificar o passado e o presente, rapidamente se desviaram para o campo minado da intimidade. Ela confessou, sem rodeios, que estava com Alceu por causa da segurança financeira. Ela descreveu a vida de carências e a necessidade de estabilidade. Essa honestidade cínica, somada à memória dos beijos de infância, reacendeu em mim uma atração perigosa. Eu via nela uma vítima das circunstâncias, e não apenas uma oportunista. O desejo, reprimido pelo luto e pelo caos familiar, encontrou em Lívia o canal proibido para explodir. O ponto de não retorno ocorreu semanas depois. Alceu viajou a trabalho para fora do estado, deixando a casa imensa vazia, exceto por mim. Lívia usou a desculpa de verificar a casa para Alceu e veio com a proposta de assistirmos a episódios de The Walking Dead na sala. O ar estava eletrizado. A atração era mútua e inegável. A traição de Alceu para comigo, ao desonrar a memória de minha mãe com seu comportamento, serviu como a justificação perversa para o meu próprio ato. Eu senti que ele não tinha mais direito à moralidade. O sofá da sala, um móvel de couro escuro que minha mãe havia escolhido com tanto carinho, tornou-se o palco da minha queda moral. Apressadamente, brutalmente, nós cedemos ao desejo. O silêncio da casa, que antes era de luto, agora era cúmplice do nosso pecado. O ato no sofá vermelho não foi um marco de libertação, mas sim um selo de vergonha e pânico. Lívia não me procurou depois daquilo. Na verdade, ela fez o oposto. Cortou o contato abruptamente, apagando as mensagens de Facebook e ignorando minhas poucas tentativas de comunicação. Ela se afastou de mim, o filho, para se agarrar ainda mais a Alceu, o pai e a fonte de segurança financeira. Eu me senti usado, não apenas por ela, mas pela situação inteira. O desejo momentâneo havia sido pago com uma culpa corrosiva, muito pior do que a culpa que eu sentia antes. Agora, eu não era apenas o filho que via o pai se desonrar. Eu era o filho que desonrava o pai. As semanas se arrastaram em uma agonia de silêncio na mansão. Eu evitava o sofá, evitava Lívia e mal conseguia encarar Alceu. Meu pai, alheio a tudo, parecia mais feliz, ou pelo menos mais convencido de sua felicidade. Ele estava investindo pesado no relacionamento, comprando joias para Lívia, levando-a a viagens caras. Eu me perguntava se ele tinha percebido a ausência dela enquanto viajava, a ausência que culminou na minha traição. Eu rezava fervorosamente para que o ato no sofá fosse apenas um erro isolado, sem consequências permanentes. Eu precisava que fosse apenas um momento sujo de desejo e autopiedade. O soco no estômago veio meses depois, no final daquele ano sombrio. Alceu, com a voz embargada pela alegria genuína, algo que eu não ouvia desde o tempo de minha mãe, ligou eufórico. Rafael, meu filho, prepare a churrasqueira, teremos um grande anúncio. A vida volta a sorrir. Meu coração se encolheu. Eu sabia. Eu simplesmente sabia. Alceu organizou outro churrasco, ainda mais grandioso que o anterior. Quando todos estavam reunidos no quintal, sob a luz artificial da noite, Alceu levantou a taça com um sorriso que iluminava seu rosto envelhecido e disse a frase que destruiu o que restava da minha juventude. Minha gente, Lívia e eu temos uma bênção para compartilhar. Lívia está grávida. Eu serei pai novamente. Nossa família vai crescer. O som dos aplausos e das comemorações foi abafado pelo zumbido ensurdecedor na minha cabeça. Eu senti o chão girar. Eu tentei sorrir, tentei disfarçar o pavor, mas minhas pernas tremiam.
Assim que a multidão de amigos oportunistas se dispersou, eu arrastei Lívia para um canto do jardim, longe da luz, sob a sombra das árvores que minha mãe cuidava. Lívia, pelo amor de Deus, você tem certeza? Minha voz era um sussurro desesperado e urgente. O bebê é dele, certo? É do Alceu? Lívia, embora pálida, manteve uma compostura fria e cruel. Ela não tentou me consolar ou mentir. Ela olhou para mim com uma mistura de medo e ressentimento. Rafael, não se faça de ingênuo. Você sabe que não posso ter certeza. Foi naquela noite, depois de The Walking Dead. Foi o único momento em que ficamos juntos depois que ele viajou. E foi o mesmo período em que ele também estava ocupado comigo. A confirmação fria era a prova de que o bebê poderia ser de qualquer um dos dois. O incesto social, o tabu que eu havia rompido, agora voltava para me assombrar com a paternidade. Eu estava em pânico total. A possibilidade de ser pai, de ter um filho com a namorada do meu pai, a paixão de infância que eu havia desonrado, era um peso insuportável. Eu vi o desespero nos olhos de Lívia também. Ela não estava ali por amor a mim ou a Alceu. Ela estava ali por estabilidade, e a dúvida da paternidade arriscava a segurança financeira que ela tanto almejava. Se fosse meu filho, meu nome levaria o sustento dela para a miséria da minha mesada de faculdade. Se fosse filho de Alceu, o futuro estava garantido. Nós dois, na escuridão do jardim, fizemos o pacto mais covarde de nossas vidas. Contaríamos a verdade a Alceu antes que a situação se tornasse irremediável. Era a única chance de mitigar o dano. A confissão ocorreu no dia seguinte, no escritório de Alceu. Ele estava assinando cheques para o enxoval do bebê, radiante. Eu entrei primeiro, com Lívia logo atrás, pálida e com as mãos tremendo. Eu tentei ser o mais cauteloso possível, tentando preparar o terreno. Pai, senta um minuto, precisamos falar sobre o bebê. É uma questão de tempo sobre quem pode ser o pai. As palavras saíram de mim como uma bomba de fragmentação. Alceu inicialmente pensou que eu estava brincando. Ele gargalhou. O que é isso, moleque? Que piada sem graça. Claro que o filho é meu. Quem mais seria? Lívia, incapaz de segurar o segredo por mais tempo, desabou em lágrimas. Alceu, por favor, me perdoa. Foi uma noite. Você estava viajando e eu e Rafael... Foi só uma vez. Mas a data coincide, Alceu. O desespero fez Lívia cuspir toda a verdade em segundos. O mundo de Alceu se desfez com o som das lágrimas de Lívia e das minhas palavras de confissão. O sorriso radiante desapareceu, substituído por uma fúria vermelha e incontrolável. Ele ficou em pé, o corpo rígido. Seus olhos se arregalaram. A primeira reação não foi o choro, mas a violência. Ele começou a gritar, a voz rouca e descontrolada. Aberração! Isso é uma aberração! Vocês dois, na minha casa, no sofá que sua mãe comprou. Seu traidor! Você desonrou o luto de sua mãe. Você desonrou o seu pai. Ele agarrou um dos troféus navais da estante e o arremessou contra a parede, quebrando o gesso. Ele avançou em minha direção. A agressão não foi apenas verbal. Ele me atingiu no rosto, no peito, tomado por uma raiva cega e um sentimento de traição total que superava até mesmo a sua crise de meia-idade. Ele gritava, me empurrando para fora da casa. Suma! Suma daqui! Eu não quero ver você nem ela! Sumam! Estou fora de mim! Eu vou matar vocês! Fui expulso de casa naquela noite, humilhado, agredido e banhado na vergonha. A casa, antes fria pelo luto, agora estava incendiada pela fúria e pela traição. A expulsão da mansão de Alceu foi o início de um período de exílio e desespero para mim. Eu estava sozinho, abrigado temporariamente na casa de amigos, vivendo com o peso da culpa, da agressão física e da total rejeição de meu pai. Alceu havia me cortado completamente.
Ele não atendia minhas ligações, bloqueou minhas mensagens e instruiu Sônia, a governanta, a não me deixar entrar na propriedade sob nenhuma circunstância. A fúria dele era justificada. Sua crise de meia-idade o levou à autodestruição. E eu fui a personificação final de seu fracasso moral. Durante os 9 meses seguintes, vivi no limbo da incerteza. A única informação que eu recebia sobre Lívia e a gravidez vinha através de canais indiretos. Um primo distante, um ex-amigo de meu pai. Lívia e Alceu haviam reatado, ou melhor, coexistiam sob um pacto de silêncio e conveniência. Alceu, incapaz de abandonar a criança que poderia ser sua, continuava bancando as despesas de Lívia, na esperança desesperada de que o bebê fosse o seu filho. Eu torci o oposto para que o bebê fosse de Alceu, pois a paternidade, naquele momento da minha vida universitária e instável, significava a ruína total. O nascimento do bebê, um menino, foi o momento da verdade. O exame de DNA foi realizado imediatamente. Eu e Alceu nos submetemos ao teste em laboratórios diferentes, vivendo os dias seguintes em uma agonia compartilhada e silenciosa. Eu sabia que o resultado não apenas determinaria o futuro da criança, mas selaria permanentemente a minha relação com meu pai. O resultado chegou primeiro ao hospital. Alceu recebeu o laudo em sua sala de espera privada. Eu, tremendo, recebi o meu por e-mail, em uma lan house barata perto da faculdade. A leitura foi rápida e devastadora. A probabilidade de paternidade de Alceu era 0%. A probabilidade de paternidade de Rafael era de 99,99%. Eu era o pai biológico. A aberração era minha. O bebê gerado no sofá da traição era meu filho. A herança de confusão e desonra da crise de meu pai havia recaído inteiramente sobre mim. Alceu soube da notícia simultaneamente. Ele me ligou em um rompante final de dor e fúria. A voz dele não era mais de raiva, mas de um vazio glacial e irreversível. O exame chegou. É seu, não o meu. Saiba que você nunca mais será meu filho. Não me procure, não me ligue. Você destruiu nossa família. E a partir de hoje, você está sozinho. A ligação foi encerrada. Meu último laço com a vida anterior estava cortado. O pior depois, o abandono e a ironia da pensão. A tragédia, no entanto, não parou na paternidade. O pior depois, que o título insinuava, não era a gravidez, nem a rejeição de meu pai, mas sim a traição final de Lívia. Pouco depois do bebê nascer e o resultado do DNA ser confirmado, Lívia agiu com a frieza pragmática que eu deveria ter esperado. Ela não me procurou. Ela procurou a segurança financeira. Vendo que a fonte de riqueza, Alceu, havia se esgotado e que o pai biológico, eu, era um estudante universitário sem renda, ela não hesitou em me abandonar. Ela terminou nosso relacionamento clandestino de forma abrupta e fria, mudou-se para outra cidade com a mãe e logo em seguida me notificou judicialmente, cobrando pensão alimentícia para a criança. Eu estava totalmente despreparado e financeiramente quebrado. A pensão que ela exigia estava muito acima das minhas condições de estudante. Meu pai, a única pessoa com condições de me ajudar, ainda me rejeitava. O jovem universitário que havia arriscado tudo por um desejo proibido, agora se via atolado em dívidas, sem apoio familiar e enfrentando um processo legal por sustento. Eu era o pai, mas era também o culpado. A ironia final e mais amarga de toda a história veio com o ato de Alceu. Embora tivesse me renegado, a moral do ex-marinheiro não permitiu que seu neto passasse necessidade. Ele, o pai traído, foi quem interveio silenciosamente. Sem falar comigo, sem que eu soubesse, Alceu pagou a pensão alimentícia do neto, o filho da mulher que o traiu com o seu próprio filho, durante os primeiros 7 meses. Ele sustentava a aberração gerada pela sua crise,
um ato de amor e ódio que selou a complexidade de seu luto. Com o tempo, a dor cedeu lugar à aceitação e ao amor. O nascimento da criança me forçou a amadurecer de forma brutal. Eu aceitei a paternidade, consegui um emprego de meio período e comecei a pagar a pensão sozinho. Aos poucos, através de tentativas tímidas e cartas que eu enviava para Sônia, a governanta, Alceu reatou o contato. Ele me ajudou a me estabilizar profissionalmente, mas a relação jamais voltou a ser a mesma. As feridas do sofá e da agressão eram permanentes. Hoje eu amo meu filho incondicionalmente. Luto na justiça para conseguir a guarda compartilhada e maior convivência, pois Lívia, a mãe, cortou o contato e usa a distância para dificultar a relação. Alceu, meu pai, tem uma relação de avô distante, marcada pela tristeza. Eu sou o jovem que aprendeu, da maneira mais cruel, que a vida cobra um preço alto por cada erro moral. O bebê gerado no sofá da traição se tornou o meu maior presente e a minha maior responsabilidade. A relação com meu pai é um legado de cicatrizes, e eu carrego a vergonha e o amor por meu filho, a única coisa pura que nasceu de tanta desonra. Que história intensa e cheia de camadas. O drama da crise do pai gerou uma aberração, mas também uma nova vida. Se você ficou chocado com a reviravolta do DNA e a ironia do pai pagar a pensão do neto, deixe seu like agora mesmo. Eu quero saber, você acha que o pai, ao pagar a pensão, demonstrou mais amor ao neto do que ao filho? Comente abaixo e diga sua opinião. E para não perder as próximas histórias que chocam e transformam, inscreva-se no canal e ative o sino.